Nas vitórias e nas derrotas recentes do esporte, e aí a gente está falando de Chapecoense, Novo Horizontino, né, nas vitórias em casa, nas derrotas fora de casa, CRB, Ponte, existe algo em comum, que é a decisão, a escolha, pouco ou nada justificável, do treinador, de Claudinei, de deixar um trio de jogadores contratados para o retorno do brasileiro no banco de reservas. E utilizar esse trio, às vezes de forma simultânea, às vezes entra um e depois entram dois, durante 35, 30, 20 minutos de jogo. Celso, seja em 35, 30, 25, 20 minutos de jogo, todas as vezes, sem nenhuma exceção, que esse trio entrou, o Sport foi um time melhor em campo. O Sport foi um time que criou mais chances de gol, foi um time que fez os gols. Eu acho que todos os gols que o Sport fez contou com a participação de pelo menos um desses atletas, se não de todos, como foi em alguns casos. Exatamente. Então você deixa de ser um time inofensivo, atrapalhado, vulnerável, incapaz, né, de criar uma intensidade ofensiva. Você pode até pressionar de forma territorial, mas você não cria intensidade ofensiva contra os adversários. Quando você tem em campo Kaique, quando você tem em campo Giovani, e quando você faz as mudanças, você ganha um poder de fogo incomparável. Repito, o Sport só ganhou da Chape, do Novo Horizontino e do Bahia por ter esses jogadores em campo. E o Sport só não venceu CRB e Ponte por não ter esses jogadores desde o começo. Ou pontuou, pelo menos, né? Assim, vencer Ou pelo é. menos pontuou, ou pelo menos pontuou, ou pelo menos trouxe teria trazido algo de positivo. Dois Porque a pontos. melhora dos Estaria dois hoje do jogos, lado do Vasco, para você ver. exatamente. As melhoras foram absurdas, né? O Sport foi muito mais time com Facundo, com Wanderson e com Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho é o melhor dos centroavantes que o Sport teve em 2022. Incomparavelmente melhor do que Kaique, que não fez nada para continuar tendo chances em cima de chance, em cima de chance, em cima de chance. E Wanderson e Facundo, Labandeira, eles são dois pontas capazes de entrar na área com a cabeça erguida. Velho, assim, eu perdi a voz. Eu desgastei meus dedos no Twitter. Eu perdi a voz aqui de tanto que eu bati nessa tecla. Lá do Campeonato Pernambucano até aqui. Quando todo mundo, né, estava naquela euforia por Juba, né, e Juba ainda não tinha feito tantos gols ali, eu era constantemente criticado porque eu não conseguia me convencer de que Juba era a solução para jogar pelo lado, porque eu acho que todo time, ele, sobretudo quando se joga com os dois atacantes abertos, que o Sport nem tem jogado assim, você tem que ter jogadores que entrem na área. Você tem que ter jogadores que estejam entrando na área. Não que arrisquem o chute. Claro que Juba, ele foi o elemento mais importante do Sport no recorte da temporada para tapar buraco, né? Para suprir nulidades do time. Em determinado momento, e aí um recorte específico, ele foi mais do que um tapa-buraco, né? Ele foi realmente um jogador completamente acima da média dele mesmo em relação à Isso. capacidade de resolver jogo com assistência ou com gol. Estava num momento absolutamente mágico, posterior a essa crítica aí de Fred, inclusive tomou aí a resenha da galera, né? Mas realmente é o que Fred sempre falou, e eu lembro, Fred, que era do teto que Juba representava para aquele setor das pontas, né? Exatamente. O esporte, Juba, supria nulidades do esporte. E cá entre nós, né? Supriu de forma muito acima do esperado. Ele passou de suprir nulidades para ser o homem-chave da criação e da finalização do esporte. Quando a bola estava nos pés de Juba,
seja bola rolando ou bola parada, o Sport tinha alguma esperança. E foi assim ali nas finais, reta final da Copa do Nordeste, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas, Celso, é o que você citou, havia um teto tático, um teto de desempenho, um teto de destravar a equipe. E uma das bases da crítica, das críticas que Dalpozo sofria, é porque Dalpozo foi um treinador que se acomodou com todos os tetos que o esporte tinha. Eu vejo algumas pessoas, né, diante de um trabalho ruim que Claudinei faz, né, muito por decisões de Claudinei, porque ele achou uma forma interessante de montar o time. Né, o time do esporte é um time bem montado hoje, joga bem, assim, na medida dentro de um conceito E é o time de meio amplo, Claudinei. Você de vê que jogar é o time bem, de Claudinei. com a assinatura dele, não é um 4-3-3, voltou para o 4-4-2, mas com escolhas erradas, né? Eu vejo muita gente dizendo que Dalpozo era melhor, que com o Dalpozo teria sido melhor. E, sinceramente, eu acho que esse recorte da Dalpozo é muito ali daquela tabela do começo, porque Dalpozo ele aceitava todas as limitações do esporte e não utilizava o banco, né? E foi ele que trouxe Kaique, e foi ele que bancou Kaique, e ele que não utilizava Blas, ele que raramente utilizava Raiva Negas, né? E que era um cara que colocava Jaderson, que colocava Bio, né? Que colocava constantemente jogadores também que não tinham entrega alguma para a equipe, tá? Demorou uma eternidade para colocar Fabinho em campo, né? Só colocou Fabinho depois que o Willian se machucou, né? Isso muito pela estreia ruim de Fabinho lá em Maceió contra o CSA. Mas enfim, foi um jogo em que mais uma vez, no segundo tempo, as substituições colocaram no esporte uma força ofensiva capaz de ter intensidade, de entrar na área, e o Sport fez um gol dessa forma, e o Sport perdeu outro gol dessa forma, e o Sport poderia ter feito mais um gol dessa forma, porque hoje foi o Facundo Labandeira, em algumas outras partidas foi Wanderson, mas a característica é a mesma. Recebe a bola, entra na área, levanta a cabeça e dá assistência. Não é assistência de cabeça baixa, não é lançar a bola para o lado. E aí você tem um Wagner Love que consegue dialogar, você tem um Gustavo que consegue dialogar, algo que Kaique não consegue, a jogada sai. E se a jogada sai, os gols eles podem sair também. São poucos, mas para tão pouco tempo de utilização, tá? Para tão pouco tempo de utilização, é o que faz o esporte aí respirar por aparelhos nessa disputa pelo acesso. E do lado do Bahia, Celso, só para fazer também uma rápida introdução, a gente vai ter Cássio aí para aprofundar mais o esporte, Pedro para aprofundar mais o Bahia, mas o Bahia, nesse jogo da Ilha do Retiro, tudo que a gente fala de Claudinei se aplica um pouco também para Henderson, né, que fez uma escolha inicial de tirar o poder de decisão do Bahia. Uma escolha de fazer com que o Bahia, que tem 51 pontos, o Bahia com 51 pontos, ele tem margem matemática, se não técnica, mas ainda tem margem técnica, tá? Mas ele tem margem matemática para jogar seu jogo, para enfrentar um esporte desesperado, deixando os jogadores na frente com maior capacidade de um contra-ataque, de uma finalização, tá? De uma assistência. E Anderson fez uma escolha hoje desafiando a margem. Vai ser inevitável que a gente debata a diferença de 7 pontos entre Bahia e Sport, mas o respeito, o entendimento do limite, tá? De não desafiar essa margem, ele é fundamental. E Anderson desafiou essa margem. Anderson, não sei por que razão, acreditou que um Bahia mais quadrado, que um Bahia mais burocrático, que um Bahia, por opção própria, limitado, seguraria o esporte, talvez enervasse mais o esporte, e dessa forma abriria espaços, né, talvez, para dar um contragolpe, né, para tentar piorar
né, o clima de desespero, de pressão que o Sport já estaria naturalmente envolvido. Foi um Bahia excessivamente gelado, excessivamente frio, excessivamente ponderado, excessivamente anestesiado até, eu diria. Né? E facilitou. O Bahia se comportou como o Novo Horizontino, como o Chapecoense, e por isso perdeu, como a Chapecoense perdeu e como o Novo Horizontino perdeu. Essa partida repetiu o placar da vitória do Sport nos últimos jogos na Ilha do Retiro, todos por 1-0, todos construídos com gols no segundo tempo, todos com participação desses gols das peças ofensivas contratadas na segunda janela, e parece ser um padrão, como o Fred falou muito bem. O próprio Bahia, a atuação do Bahia é um pouco do que é o Bahia fora de casa, embora o Bahia tenha 4 vitórias fora de casa, o Sport só tem uma, e a última do Sport foi há 4 meses. Mas, querendo ou não, e Pedro até alertou quando a gente estava em off, o Bahia foi para 2 jogos fora de casa e não acertou a barra uma vez. 0-0 com o Criciúma e 1-0, perdeu por 1-0 para o Sport. E a barra que eu digo é o alvo mesmo, não acertou o alvo nenhuma vez. É muito grave. Mas sobre essa atuação que o Sport teve contra o Bahia, ela passa a mesma impressão dos últimos jogos, assim, de que está dando certo, mas uma hora a bola não vai entrar e vai ser um 0-0 assim, no limite. Hoje o sarrafo foi maior do que o dos jogos anteriores, contra o Novo Horizontino, contra a Chapecoense, mas nessas 3 partidas, apesar de estar sendo no limite, apesar de estar sendo no placar mínimo, são 3 resultados que o Sport, acho que foi bem merecedor da vitória. Ele foi bem melhor que a Chape, bem melhor que o Novo Horizontino e melhor que o Bahia. Não foi bem melhor que o Bahia, porque na verdade o jogo foi tecnicamente ruim. O número de finalizações dessa partida, ela foi 8-6 para o Sport, 14 finalizações no todo. Já teve jogo aí com mais de 30. Assim, eu até lembro, para citar, foi um Vitória e Náutico no Barradão. Se eu não me engano, foram 32 finalizações. O jogo foi 0-0. Foram 32 finalizações. Acho que o jogo foi 0-0, foi 1-0. Acho que foi 1-0 para o Náutico, na verdade. Um volume, um laicar muito maior. E nesse jogo, não foi o que aconteceu. E na Barra, entre finalizações certas, só foram 2. O Sport Bahia é um jogo de peso. Para os caras jogarem 90 minutos e só 2 bolas irem na Barra, eu acho assim, tecnicamente muito pobre. E as 2 na Barra de Klaus. Porque o Bahia não acertou, repito, não acertou a barra de Saulo uma vez. O goleiro do Sport sendo Saulo, um goleiro que a própria torcida do Sport não conferiu toda a questão. O Sport tinha Maílson, foi vendido. Aí entrou o Carlos Eduardo, não foi bem. Saulo, que não era nem o terceiro goleiro, estava no aspirante, veio, também não foi bem. Aí o Sport contratou um goleiro, jogou uma partida, o cara se machucou, e aí teve que recorrer ou a Saulo, ao Carlos Eduardo, mas Claudinei acabou optando por Saulo, e que continuou com essa desconfiança, que foi fazer sua primeira defesa lá na no jogo contra a Ponte Preta, que até ali nem defesa tinha feito, embora o Sport tenha perdido, mas ali ele conseguiu fazer algumas defesas. E o Bahia não exigiu esse goleiro. Nem chute de fora da área, nem de Jacaré, tentou 2 vezes, mas acertou a geral da organizada, assim. Então foi pelo lado do Bahia o resultado dessa partida. Eu até escrevi isso no Twitter. A única queixa, eu acho, que o torcedor do Bahia pode fazer em relação ao time, é em relação ao seu treinador em ponto final. Sobre o jogo, ele não tem absolutamente nada. Porque o do Sport tem, porque teve um pênalti não marcado, pode debater aqui, mas o Sport teve um pênalti não marcado, mas também só teve isso, também não teve bola na trave, não teve uma grande defesa de Klaus, teve, na verdade, um chute muito fraco de Wagner Love no primeiro tempo, que era uma finalização em condição muito boa, ele chutou fraco. Klaus defendeu, mas não foi uma defesa difícil. E o Sport poderia ter, pelo menos na minha visão, a questão do pênalti, eu estou dizendo na minha visão, que eu reconheço que pode ser um lance discutível, e um volume de ataque maior, mas nada além. Mas o Bahia nem isso. O Bahia não teve lance de perigo, não agrediu o Sport, não ficou a um triz, uma falta raspando a trave, nada, 0. Então, pelo lado do Bahia, foi uma atuação fraca que começou e não foi resolvida pela escolha do seu próprio treinador. Pelo lado do Sport, é preciso destacar que a titularidade de Gustavo Coutinho, ela parte do anúncio do Sport dizendo que Kaique está machucado. Então, porque se tem a panturrilha, ele está machucado. Não sei se Claudinei teria coragem, essa palavra que eu vou dizer, não sei se ele teria coragem de bancar, se Kaique tivesse condições, eu não sei dizer se Claudinei teria coragem de bancar Kaique de titular hoje. Seria, já não seria teimosia, seria, acho que outra palavra já. Teimosia acho que já ficou para trás, seria outra palavra, mas por uma questão clínica, melhor usar Kaique, inclusive, tá? Não tem essa história de que o cara machucou, não. Inclusive, melhor o jogador. Mas, como ele não teve nem essa escolha, ele botou Gustavo Coutinho e desde o início da partida ele conseguiu ver um cara ser uma figura muito mais importante. Um cara
muito mais ágil para definir uma jogada, muito mais inteligente, pelo menos vencendo, tá? Pelo menos vencendo, muito mais inteligente para dar prosseguimento a uma jogada. Porque Kaique pode ter tido isso em algum momento da carreira, mas no esporte isso não está acontecendo. Eu analiso a passagem no esporte. Então, no ADT, Kaique no Flamengo fez isso, no ABC fez aquilo. No esporte, basicamente, não fez. E Gustavo Coutinho, em pouco tempo que vem mostrando, vem sendo essa peça última. E por uma questão clínica, questão médica do departamento médico, Claudinei fez a mudança mínima. Celso e Fred não participaram da última live, mas a gente tinha falado aqui, estou dizendo que, caso vocês não tenham escutado, Fred e Celso, que a gente tinha dito assim, que Claudinei não precisava colocar os 3 jogadores de uma vez. Ele não precisava colocar, para saciar a questão de mudança, ele não precisava colocar Wanderson, Labandeira e Gustavo Coutinho. O que não dava para acontecer era esses caras entrarem, renderem e absolutamente nenhum deles conseguir ganhar uma posição. Tipo, não precisa, os 3 vão virar titular. Não é isso, não, porque, pô, não joga 20, cara, não joga 11. Então, você está tirando 3 de 11, pode, na cabeça do técnico, é uma mudança muito grande. Mas um é foda. Um é inexplicável, indefensável. É um treinador indefensável. E por questão do DM, ele fez essa mudança e o futebol do esporte foi melhor já, minimamente falando, porque o jogo foi mais difícil do que os outros, como eu já disse, desde o primeiro tempo, e não só naquela faixa, a reta final, ou no segundo tempo, como foi o caso do CRB, ou nos últimos 20 minutos, como foi o caso da Chapecoense, ou 30 minutos do outro jogo ali. Não, pô, dá mais tempo para jogar. Não demorou para acionar os jogadores. O Sport volta com 0-0. Com 8 minutos, já estava ali a bandeirinha para ter as substituições do Sport. Não foi a mudança com 15, 20 do segundo tempo, não. Então, Claudinei hoje, não sei se por pressão, e funciona, se por mudança no critério dele, porque ele sempre bateu na questão do critério dele, não sei se ele mudou o critério, porque se caso no critério dele, ele fez tudo diferente. Então, ele mudou a conversa. Hoje não foi o critério de Claudinei. Então, caso ele tenha cedido, porque não é problema nenhum ele ceder isso, de repente, talvez seja melhor isso, mas ele foi diferente do que ele vinha sendo e do que vinha sendo no mau sentido ao esporte. Mesmo nas vitórias. Porque a vitória contra a Chapecoense, quando o Horizontino poderia ter sido construída de forma mais fácil, e fora de casa o Sport poderia ter tido uma chance maior de pontuar. Contra o Bahia, de todos esses jogos, era um jogo que seria difícil com qualquer escalação. Esse jogo 1-0, se o Sport tivesse jogando muita bola e tivesse sido 1-0, a gente não ia estar falando de desempenho, não, porque esse é o tipo de jogo que você ganha, você constrói resultado, você sai satisfeito com o resultado que você construiu. E, sobretudo, para um adversário que está muito maior que você na competição, um adversário que é o vice-líder do campeonato. Então, mesmo que o Sport estivesse jogando muita bola e tivesse sido 1-0 hoje, esse jogo ele seria visto de forma completamente diferente a todos esses outros que eu citei, onde neles o Sport tem uma condição mais favorável. Na ilha conseguiu vencer pelo placar mínimo e fora de casa perdeu as 2 partidas, que é o que deixa o time hoje fora do G4. Mas, mais uma vez, o Sport, seguindo a analogia do tênis, o Sport confirmou o serviço. Assim, tem 75% de aproveitamento em casa, bronca que fora só tem 20%. Vai ser muito difícil confirmar quebrar o serviço, porque o próximo jogo é o Grêmio, mas, pelo menos, como esse jogo foi a abertura da rodada, ele pode, assim, se Vasco e Náutico já saem um empate, não vai nem analisar a tabela. Eu estou dizendo, o Sport colocou uma pressão imensa para o colo do Vasco, que já está pressionado não só pelo Sport, está pressionado, na verdade, pelo Londrina, porque o Londrina está a 1 ponto do Vasco e nem jogou. O Sport está a 2 pontos do Vasco e já jogou. A bomba está chiando no colo do Vasco. O Sport precisava fazer isso, precisava passar uma dança de cadeiras, é a vez do Vasco agora. Para isso, num jogo difícil como imaginava, mas sem a teimosia de outras partidas, o Sport fez uma partida melhor do que o Bahia. Aliás, foi melhor do que o Bahia na ilha e foi melhor do que o Bahia em Salvador. Perdeu de 1-0. Perdeu de 1-0 no momento, assim, um chute de Jacaré da outra perna dele, mas foi um golaço de Jacaré, mas analisando o rendimento, o Sport tem feito uma boa partida contra o Bahia em Salvador e voltou a fazer uma boa partida. E se você faz 2 boas partidas lá em Lô, independentemente da quantidade de pontos, porque foi 3 para cada, mas em termos de rendimento, se faz 2 boas partidas contra o vice-líder do campeonato, é porque você tem alguma coisa a oferecer. Embora aquele time fosse diferente, mas de uma forma geral, que você tem alguma coisa a oferecer. E se... não quer dizer que essa escalação vai fazer o Sport nem pontuar contra o Grêmio, mas de repente pontuar fora contra o Londrina, ou qualquer outro adversário que o Sport vai jogar fora de casa, contra o Vila Nova no fim. A questão não é essa. A questão é que o Sport precisa ter um dever de buscar o resultado com o que ele tem de melhor. Sem uma justificativa plausível, e Claudinei Oliveira não tem essa justificativa, porque o critério dele já passou, o critério dele é indefensável, sobretudo depois do que aconteceu. O Sport tem o dever de buscar os pontos com o que ele tem de melhor. E o que ele tem de melhor é algo próximo ao que ele jogou hoje. O que começou e depois das peças que foram entrando, ganhando tempo de jogo. Se com essas peças o Sport não conseguir, aí beleza, não conseguiu, porque o buraco já estava muito grande ao longo do campeonato longo, que é o campeonato de 38 rodadas. Mas
você limitar o seu próprio time é algo que não dava, é algo que o Sport fez nesses últimos 2 jogos fora de casa. Poderia ter perdido com o que tinha de melhor, mas o Sport não teve, ele não deu sequer a chance de fazer isso, porque o treinador não permitiu, por pressão ou não, hoje ele permitiu.